Êxodo capítulo 3, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés! Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Amém. Queridos, olha para mim agora, vamos conversar um pouquinho aqui nessa tarde. Nós vamos conversar um pouco. Vai ser um ritmo diferente na pregação, tá bom? Mas, olha só, o que fazia naquele monte um lugar santo? Hã? A presença de Deus. A presença de Deus tornava aquele lugar santo. Porque se não fosse a presença de Deus, aquilo ali era um monte de mato, um monte de pedra, um monte de terra, era um monte. Mas a presença de Deus fazia com que aquele lugar fosse santo. E ele fala com Moisés, tira a sandália do seu pé. Mas por que a sandália, gente? Por que a sandália? Porque a sandália percorre todos os lugares impuros. A sandália encostava em lugares imundos. E ele pega e fala assim: olha, tira as sandálias. Para a realidade daquele momento era necessário aquilo estava fazendo separação entre Moisés e o lugar santo. Amém? Amém. E ele pega e orienta Moisés: tira a sandália. E Moisés tira a sandália e você chega. Foi descalço, pai. Será que era a sandália só que fazia de Moisés indigno de entrar? Não sei. A Bíblia não fala. A Bíblia fala que ele mandou tirar a sandália. E ele tirou a sandália. Mas interessante aqui, eu queria que você observasse isso aqui, olha, que me chamou muita atenção. Vendo o Senhor. Fala comigo, o Senhor. O Senhor. Quem é esse Senhor? Deus? Sim ou não? Sim. Esse Deus o quê? Você falou? Claro. Esse Deus é uma palavrinha que no original significa Yahvé. Porque o Antigo Testamento, os judeus, quando escreviam, eles não pronunciavam o nome de Deus. E eles escreviam essa palavra que a gente translitera para o português como Yahvé. Mas era uma sucessão de letras que não são dizíveis. Mas esse Senhor é essa palavra. E aí ele continua. O Senhor, vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, agora mudou. Por que ele usa Deus? Eita. Senhor e Yahvé. E aqui ele está usando a palavra Deus. Alguém
Alguém se arrisca? Jesus? Alguém se arrisca? A palavra Deus ali é diferente da palavra Senhor. A palavra Senhor é Yahvé. A palavra Deus ali é Elohim, que são deuses. E se nós somos oriundos de uma religião chamada judaica, e a religião judaica é uma religião monoteísta, nós temos aqui um grande problema a ser resolvido e desvendado. Porque Deus, sendo criador de uma religião monoteísta, fala algo de vários deuses. É politeísta ou monoteísta? Continua sendo monoteísta? Sim. Por quê? Mas não é Elohim? Continua sendo e sempre será monoteísta. A questão toda é, quando ele fala Elohim, deuses, ele está falando de Deus, o Yahvé, o Espírito Santo, que é de Yahvé, e a palavra. Uma tipificação da Trindade. Jesus Cristo ainda não era Jesus Cristo neste momento. Ele era nesse momento a palavra. Em Isaías capítulo 45, verso 10. Deixa eu dar o endereço certo para você. É Isaías 45 ou 46. Verso 10. Olha o que diz. Vou achar, peraí. Tenha paciência comigo. É 46. 46? É. Diz assim, vamos ler no 9. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Elohim, eu sou Deus, e não há outro, eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim. Ou seja, ele está falando que são deuses, mas não há outro semelhante a nós. Na nossa cabeça, é difícil da compreensão disso, de imediato. A gente vai entender isso quando a gente olha para a nova aliança, para Jesus Cristo, o Espírito Santo e Deus. Amém? Mas ele fala, não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, meu conselho permanecerá de pé. O que ele está falando? Meu conselho. Deus, na verdade, essa palavra conselho, ela está dizendo a respeito de uma reunião de pessoas importantes para poder definir uma estratégia, definir um futuro. E ele está dizendo aqui que aquilo que eu, reunido com o Espírito Santo e com a minha palavra, decidimos, isso acontecerá, permanece de pé. Conselho não no sentido de eu vou te aconselhar, mas conselho no sentido de diretoria, de reunião. Amém? Amém. Então, aqui ele fala isso. E
voltando para Êxodo, ele está dizendo isso. Eu olhei para Moisés, e aí o Espírito Santo e a palavra se juntaram para chamar ele. Eita glória. Isso me ensina que Deus viu a mim e a você. E o Espírito Santo veio e nos chamou e nos apresentou a palavra. E os três juntos agora fazem parte de um mesmo Deus, um único Deus que vem habitar em nós. Porque o Espírito Santo é de Deus, o Espírito Santo é de Jesus Cristo. Eles são um e esse um habita em mim e você. Glória a Deus. Amém? Mas nem sempre foi assim. Essa foi a realidade que era a realidade de Moisés. A realidade de Moisés era separação. O pecado fez isso. Adão, quando peca, acontece essa separação. E agora, Moisés é chamado, olha, vem para cá, mas essa sandália está impura. E aí começa uma relação com Moisés, e Moisés recebe leis. Recebe leis. Para quê? Qual que era o objetivo da lei? O objetivo da lei era para revelar o pecado do homem. A lei não era para poder libertar o homem, mas para poder revelar o pecado do homem, mostrar para o homem que ele precisava de Jesus Cristo. Ele precisava de uma redenção, ele precisava de uma forma que redimisse a ele. A lei tinha esse propósito, ela não tinha em si mesma a condição de reabilitar o homem, de resgatar o homem, de redimir o homem. A redenção só vem acontecer em Jesus Cristo. Amém. A lei mandava sacrificar animais. Mas por quê? Porque aquele sangue não tinha o poder de retirar o pecado do homem. Ele simplesmente cobria o pecado do homem. Amém. Amém. E aí ele começa a ter um contato com Moisés. Moisés recebe as leis. E aí Moisés recebe uma outra coisa, uma direção para escrever, para poder realizar, melhor dizendo, para construir um tabernáculo. Fala comigo, tabernáculo. O que era esse tabernáculo? Tabernáculo, querido, era uma grande tenda, semelhante a essa aqui que nós estamos. Parecido com isso aqui. Era um local retangular. Do lado de fora ficava o pátio, chamado de, quem sabe? Átrio. Lá fora ficavam as pessoas. Dentro da tenda em si tinha uma divisão. Essa divisão era chamada de Santo Lugar e Santíssimo Lugar. Era como se aqui tivesse uma cortina aqui cobrindo este lugar. Não poderia pessoas entrar ali. Aqui havia a possibilidade de entrar quem? Quem sabe? Os sacerdotes. Os sacerdotes podiam entrar aqui. Aonde havia ali os pães da proposição, tinha ali o castiçal. Amém? Então os sacerdotes podiam entrar aqui, o povo já não podia entrar aqui dentro. O povo ficava lá fora. E aqui dentro? Quem podia chegar? O sumo sacerdote. No Santo dos Santos. Por que ali era o Santo dos Santos? Por causa da arca. E o que tinha? A arca era a arca. O que continha a arca? O que a arca representava? Representava a palavra. Presença. Vocês são muito bons. Presença. A arca representava a presença de Deus. Glória a Deus. Então aquilo ali se tornava santo por causa da presença de Deus. Presença de Deus.
E o sacerdote, o sumo sacerdote, ele entrava lá, ele podia entrar. Mas se ele tivesse em pecado, ele morria. Por isso ele era amarrado pelos pés. Que caso ele parasse de balançar as sinetas que ficavam na orla das vestes dele, ele morria lá, as pessoas puxavam ele, porque ninguém ia poder entrar lá. Então o sumo sacerdote tinha que viver uma vida íntegra. Ele tinha que se purificar. Ele tinha que fazer um ritual de purificação antes de entrar. Por isso ele não era consumido. E ele ia lá, fazia o que ele tinha que fazer e saía. Quantos estão entendendo aqui? Mas eu quero falar um pouco mais a respeito disso. Em Êxodo 25:8, Moisés recebe essa direção de fazer esse tabernáculo. Mas olha que interessante. Quando esse tabernáculo, ele foi feito no deserto. Sim ou não? Lembra da história? Sim. E esse tabernáculo ele era móvel. Por onde o povo ia, o tabernáculo ia junto. Ele era levado junto, sim? Sim. Mas olha que interessante. Quando esse tabernáculo estava parado, para não fazer uma bagunça geral, todo mundo ali, aquele monte de gente ali, Deus ele pega e dá uma orientação específica. Quem sabe quantas tribos eram? 12 tribos. Quantas tribos eram? 12. Vamos lá pegar um pouquinho de história então da igreja. História de Israel. Eram 12 tribos. 12 filhos de Jacó, de Israel. Só que os levitas não tinham posse da terra. Sim? Então, você exclui os levitas aí. Ficaram 11. Sim ou não? José era filho de Jacó. Sim ou não? Sim. E ele foi vendido para o Egito. Volta a ser 12. Só que José também não pode ser contado, porque José não foi para lá. Mas foram 2 dos filhos de José. Sim ou não? Sim. E aí são 12 novamente. Tira fora José, tira fora os levitas e ficam 12. Sim ou não? Sim. Estão me entendendo? Estão me fazendo compreender? Ok. Então são 12. Esses 12 saíram do Egito cerca de 3 milhões de pessoas. Saíram muita gente. Então, para não gerar um tumulto ali, Deus pega e fala assim: olha, as 3 menores tribos, a somatória das 3 menores, vão ficar nessa posição de trás da tenda. As 3 maiores tribos vão ficar na parte de frente da tenda. As 6 tribos equivalentes, de quantidade de pessoas equivalentes, 3 vão ficar para cá e 3 para lá. O que Deus fez? Imagina agora, Deus agora no céu, olhando lá para baixo. O que ele via? Fala comigo, a tenda? E dentro da tenda o que tinha? A presença. Ok? Ele via a presença.
3 menores, 3 maiores, 6 equivalentes. O que ele estava vendo? Uma cruz. Ele olhava de cima para baixo e ele viu uma cruz. E no meio da cruz a presença. Nada, queridos, nada, absolutamente nada que Deus fez na antiga aliança, Ele fez aleatoriamente. Ah, vou fazer desse jeito, eu acho que fica mais bonitinho, fica mais giro. Não houve isso. Havia um propósito. Todas as coisas eram sombra daquelas que haveria de vir. Amém? Aleluia. Aleluia. Ali eles andavam então, e aquilo ali mostrava para Deus: olha, eu vou enviar o meu filho para poder morrer numa cruz. Aleluia. O meu filho vai morrer numa cruz, para que essa tenda deixe de existir, o véu seja rasgado e a separação que há não haja mais. Amém. Em Mateus 27, versículo 45, todo o plano que Deus havia feito desde a eternidade, a palavra de Deus diz que ele foi morto na eternidade. Mateus 27, 45. Uau! Você imagina? Imagine, queridos, algo que foi planejado há muitos e muitos e muitos anos antes. Imagina você se planejando para comprar uma casa, para poder casar, para fazer uma grande coisa na sua vida. E você se planeja. Anos passam e de repente aquilo que você um dia sonhou lá atrás, 10, 15, 20 anos atrás, acontece. Você vai ficar triste? Não. Você vai ficar feliz por aquilo que está acontecendo. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido de vinagre, colocando a ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, lhe diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. Versículo 50. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Glória a Deus. Ninguém poderia matá-lo. Ninguém poderia matá-lo. Ele entregou a sua própria vida. Glória a Deus. Eis que o véu do santuário, eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Aleluia! Querido, acabou o tabernáculo, o véu foi rasgado, acabou o templo, o véu foi rasgado. Agora aquele lugar da presença que marcava a presença estava agora findado. O véu foi rasgado, agora não é só o sumo sacerdote que podia vir e entrar no Santo dos Santos. Deus, quando olhava a tenda e via o povo se movendo numa forma de uma cruz, Ele olhava e falava assim:
assim, pensava consigo: um dia o meu espírito vai habitar dentro do homem, e o homem vai andar por toda parte, carregando o meu espírito, a minha presença. Aleluia! E chegou o momento da execução do plano, querido. Se os senhores daquela época soubessem a respeito do plano, eles jamais teriam matado o Senhor da glória. Mas aquilo que foi guardado pelo Santo Conselho, o Pai, o Espírito e a Palavra, veio a se manifestar na plenitude dos tempos. E ele veio. E o véu foi rasgado. Eita glória! O véu foi rasgado. Para que agora eu e você não precisemos mais ficar lá do lado de fora, num lugar que é o mais distante do templo, no átrio. Nós não precisamos ficar no local mais distante que existe, o átrio. Nós podemos agora, o tempo todo, sermos exatamente a própria arca. Glória a Deus. Nós somos a própria arca, porque nós temos agora dentro de nós a habitação, a presença do Deus Todo-Poderoso, do Espírito Santo habitando em nós. Aleluia! Acabou, querido. A separação já não existe mais. Não tem sandália agora nos pés que fazem separação entre você e seu Deus. Não tem mais agora pecado que fazem separação entre você e seu Deus. Não tem mais necessidade do monte, querido. Aonde você estiver, você pode ter um encontro com Deus, porque Ele, na verdade, está dentro de você. Aleluia! Esse foi o plano guardado, as 7 chaves. O plano da igreja. Aquele mistério oculto que os profetas não viram, que eles não conseguiram entender, era a igreja do Senhor, nós sendo a habitação do Espírito Santo, andando e se movendo sobre essa terra, como a tenda se movia pelo deserto com a presença de Deus. Agora eu e você nos movemos por toda a terra com a presença de Deus em nós. Eita glória! Eita glória! Deus é bom! Nós somos a arca. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 fala: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo de Deus. Nós somos o templo, nós somos a habitação, nós somos a arca, nós somos o local da presença de Deus. Deixa eu fazer um parênteses aqui, amado. A arca foi levada, e Davi vai e pega lá algumas pessoas para poder levar a arca de volta. E das pessoas que carregavam a arca, houve um tropeço, a arca ia caindo, ele segurou a arca e ele morreu fulminado porque ele encostou na arca. E Davi, temeroso com aquela situação, ele colocou a arca na casa de Obed-edom. Lembra dessa história? Sim. E a palavra de Deus diz que Obed-edom, o quê? Prosperou. Por causa da presença. Por causa da presença. A grande questão é, eu e você precisamos entender de uma vez por todas que nós somos a arca. Amém, glória a Deus. E a presença está em nós. A nossa casa é próspera. Amém. Porque a arca está lá, porque a presença está lá. Aonde eu vou, a presença está lá. E aonde eu vou prosperar. Glória a Deus. Amém. Onde eu estiver, amado, aonde eu estiver, eu vou prosperar. Por
O que eu preciso então? Se eu preciso entender que encontrando Deus na consagração, nós entendemos que aqui havia algo que separava, nós entendemos que Jesus Cristo resolveu esse problema do algo que separava, e agora eu e você precisamos entender que não pode mais haver nada que nos separe dele. Amém. 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 Glória a Deus. Então abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Aleluia. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 1. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos. Rogamos e exortamos. Eu te imploro, e te oriento veementemente. Amém. É isso que Paulo está dizendo aqui. Eu te imploro e te oriento veementemente. Ou seja, ele está dando uma ênfase muito grande. Ele só não implora, mas implora e te orienta veementemente. Glória a Deus. Ou seja, o assunto que ele vai tratar agora é de suma importância para quem? Para os ímpios, para os incrédulos. A carta de Tessalonicenses foi escrita para os incrédulos? Não, amados. Foi escrita para a igreja. Amém. Ou seja, esse assunto aqui é um assunto que a igreja de Jesus Cristo não pode deixar passar despercebido. Amém. O assunto que ele vai tratar aqui é de suma importância. Rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como nós recebestes quanto à maneira por que devíeis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta, olha qual que é a vontade, pois esta é a vontade de Deus. O que é a vontade de Deus? A vossa santificação. Agora deixa eu te perguntar, nós podemos nos tornar mais santos do que Ele já nos fez santo? Não. Sim ou não? Não. A questão toda é que na hora que se traduz santificação, a gente tem uma ideia. Mas o que na verdade esse texto melhor poderia nos dizer é a vossa consagração. Amém. Por quê? Porque eu já sou santo. Porque Ele me fez santo. O meu espírito é um espírito recriado. Nele não há pecado, amados. Amém. Glória a Deus. Mas a minha alma, essa alma aqui, ela precisa dia a dia ser salva. E como que a minha alma pode ser salva? Através da renovação da minha mente. Amém. Conforme está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 2, não tome a forma deste mundo, não fique igual uma forma de bolo deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, eu e você temos uma obrigação que é da nossa parte. Ele nos fez santos através de Jesus Cristo.
Mas agora, a consagração da minha vida, sou eu quem faço. É uma decisão minha, é uma escolha minha. Eu que tenho que ter responsabilidade com as minhas atitudes, com aquilo que eu falo, com aquilo que eu faço, por onde eu ando, como eu ajo. É responsabilidade minha. Sou eu que tenho que renovar minha mente. Querido, se eu não meditar na palavra, conforme nós aprendemos hoje de manhã aqui, queridos, não vai haver transformação de mente. A minha mente, ela vai ser transformada de acordo com aquilo que eu exponho ela. Se eu exponho a palavra, a minha mente vai ser transformada pela palavra. Mas se eu exponho a nogela, ela vai ser transformada de acordo com a nogela. A novela. É que a novela dá nojo. É que ela dá um nó e a pessoa fica ali velando durante 6 meses ali aquele negócio. Percebe? A minha mente vai ser exposta a quê? Aos sites pornográficos, ela vai tomar a forma dos sites pornográficos. Estou me fazendo compreendido, amados? Amém, glória a Deus. Aleluia. E aí ele continua: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Ele está falando para crente, amado. Amado, se não é injeção para a sua vida, é vacina. Aquilo que não é injeção para a sua vida é vacina. Glória a Deus. Se vacine com relação a essas coisas. Pequenas concessões te levam a grandes pecados. Não acha que nós cometemos grandes pecados da noite para o dia? Vai sair aqui do encontro com Deus. Eu vou ali dar uma prostituídazinha. Estava muito bom lá. Meu espírito foi muito edificado, mas agora eu tenho que ir satisfazer a carne. Eu vou dar um pulinho ali e depois... Não acontece assim, amado. Não tem doido aqui não tem ninguém insano aqui não. As coisas não acontecem dessa forma. As coisas acontecem de maneira sutis na nossa vida. Primeiro eu dou a unha, e depois o diabo come o cotovelo, o ombro, o corpo inteiro. As coisas vão acontecendo gradativamente à medida que eu vou concedendo espaço para o diabo. Pequenas concessões. Hoje é só um flertezinho. Irmã, paz do Senhor. Aleluia. Seu cabelo está bonito hoje. E a irmã diz: obrigada. Amanhã o diabo vai aproveitar a oportunidade de dar um jeito de encontrar vocês dois em outro lugar. Você por aqui? Que bom te ver. Tudo bem? Mais ou menos. Encosta a tua cabecinha no meu ombro e chora. E conta todas as tuas mágoas sozinha para mim. Olha só. É gradativo. E aí conta uma coisa, marca-se um encontro, e assim vai. E de repente, querido, quando você menos se dá conta, já é. Quer ver? Abre aí sua Bíblia. Tiago capítulo 1, versículo 12. Tem na Bíblia, viu? Pode procurar que tem.
Tiago, capítulo 1, versículo 12. Fica ali entre Gênesis e Apocalipse. Aí a irmã achou o óculos, né? Estava lá em Tiago. Eu te achei. Estava perdido. Geralmente perde lá em Sofonias, em Naum, Abacuque, né? Aí achou. Tiago 1,12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança. Glória a Deus pelo exemplo de José. Aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Então, querido, olha só. Deus não tenta você. Isso não é uma aprovação de Jeová. Não é. O que é isso então? Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. 14. Ao contrário, é justamente o contrário. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Querido, existe um plano. É um processo gradativo. Você acha que Eva foi lá direto pegando o fruto? Foi lá, pegou o fruto, tomou e comeu. Tomou o fruto e comeu. Você acha que Eva fez isso? Não, querido. Eva deve ter passado ali algumas vezes na frente daquela árvore ali, olhou. Mas é bonito, hein? Que frutão. Diversas vezes, não sei, o brilho. Talvez algo atraía a Eva. Até o momento que ela não suportou mais. Foi sugerido algo no ouvido dela e ela decidiu. Foi uma escolha dela. A mesma coisa é para mim e para você. Existem 3 coisas que destroem a vida de qualquer homem se não tomar cuidado. São 3 palavrinhas que em português começam com a letra G. Garotas e garotos, sexo oposto. Segunda palavrinha com a letra G, grana, dinheiro. Terceira palavrinha com a letra G em português, pelo menos lá do Brasil. Ganância. Orgulho. Ganância. Voltando lá para o texto de 1 Tessalonicenses. Que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda, nem defraude o seu irmão. Você sabe o que é defraudar? Despertar um desejo que não pode ser saciado. Ninguém defraude o seu irmão.
Ninguém desperte no seu irmão um desejo que você não pode saciá-lo. Verdade. E que nesta matéria, versículo 6, ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes nos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, a imundícia, e sim para a santificação. De sorte que rejeita essas coisas, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. E aqui eu quero chegar nesse ponto com você. O Espírito Santo habita em mim e em você, amado. E o Espírito Santo não fica num ping-pong, num tênis de mesa que entra e sai, sai e entra e sai, sai e entra. Não, amado. O Espírito Santo, ele habita em nós. E quando você comete um erro, ele não sai não, ele está ali, mas entristece o Espírito. E é nisso que Paulo está exortando aos irmãos de Tessalônica, para que eles possam viver uma vida longe dessas práticas. E eu sei que para você isso deverá ser vacina. Escândalos e mais escândalos estavam acontecendo nos Estados Unidos a respeito de homens e mulheres de Deus com ministérios gigantescos, homens que estavam na mídia, na TV, proclamando a Deus, e de repente os escândalos começaram a acontecer. E três dos homens de Deus lá nos Estados Unidos, eles se juntaram, reuniram os três e decidiram fazer uma carta entre eles, de compromisso, de caráter entre eles, que nenhum daqueles três, iriam se vender, iriam se entregar a nenhum desses três Gs que eu citei aqui. Eu não lembro, você lembra quem era? Kenneth Hagin, acho que Oral Roberts e o T.L. Osborne. Eu acho que foram os três, eu acho, não tenho certeza. Mas Kenneth Hagin estava no meio deles. E você vê a história da vida desses homens, desses três, não houve nada que pudesse tornar a vida deles motivo de escândalo para o reino de Deus. Nós, se queremos ter uma vida de ver as coisas acontecendo no nosso meio, nós temos que entender que não pode haver separação. Nada pode me separar, nada. Eu não posso permitir que nada me separe, nada. Não é um pecado, não é uma concessão. Pequenas concessões me levam a grandes pecados, então eu não vou conceder a primeira vez. É igual aquela pessoa, eu tenho um irmão que ele tinha problema com o alcoolismo. Anos e anos vivendo entregue ao alcoolismo. E um belo dia, graças a Deus, Deus me inspirou para ter uma conversa com ele, depois de tantas que eu já tinha tido, mas eu consegui pegar ele no momento que o Espírito Santo falou com ele, e ele aceitou ir para uma clínica de recuperação. E ele foi. E uma das coisas que ele aprendeu lá na clínica, depois de liberto, é: não beba o primeiro copo. Não beba o primeiro copo. E graças a Deus, esse irmão meu nunca mais bebeu. E ele está firme lá na igreja, Verbo da Vida de Lagoa Santa. Né? Glória a Deus. Eu saí de lá e entreguei o meu irmão e a minha mãe aos cuidados do pastor que ficou no meu lugar. Glória a Deus. E aí, depois que eu já estava aqui, eu tive a felicidade de receber uma mensagem com a carta deles de membros da igreja. Glória a Deus. Muita glória. Aquilo para mim foi de uma felicidade muito grande. Porque foram anos dos dois desviados.
Minha mãe tem 88 anos, o senhor vai ter o privilégio de conhecê-la. Tem 88 anos. E voltou para os braços do Senhor. Glória a Deus. Graças a Deus por isso. Glória a Deus. Graças a Deus. E ali, meus amados, as pessoas não podem dar o primeiro gole, não pode tomar o primeiro copo. É uma orientação que as pessoas que trabalham com eles orientam a eles. Aqui Paulo está orientando isso para nós também. Querido, não conceda a primeira vez, não dê a primeira olhada, não dê esse negócio, é uma olhadinha só, não dê a primeira olhada, não dê a primeira olhada. Queridos, a internet é uma bênção, veio a trazer diversas oportunidades para nós, para o nosso crescimento, mas junto com isso, vem também muita prostituição, muita pornografia, muita coisa que não se deve, e basta uma olhada, amado, é uma olhada, é tudo que o diabo quer, que você olhe uma vez, e a sua vida acabou, porque ele vai destruir a sua vida, até que você possa se arrepender e voltar para os caminhos do Senhor. Mas ao invés de você experimentar pelo erro, experimenta pela vacina. Amém, glória a Deus. Experimenta pela vacina. Experimenta pela orientação do apóstolo Paulo. Experimenta pelas palavras que você tem ouvido aqui na igreja de vocês, a respeito de consagração, a respeito de separação, a respeito de você viver uma vida íntegra, a respeito de você viver uma vida do que não tem do que se envergonhar, a respeito de você viver uma vida que glorifica o nome do Senhor, que você possa andar de cabeça erguida onde quer que você queira ir. Por quê? Porque você não tem vergonha de nada. Glória a Deus. Porque você não vai encontrar com uma pessoa que talvez não era para ser encontrada. E para finalizar, Hebreus 12. Hebreus capítulo 12. Eu posso ver um novo tempo. Queridos, eu posso ver um novo tempo para nós. Não é só para Zoe, mas eu posso ver um novo tempo para a igreja do Senhor Jesus espalhada sobre essa terra, sabe? Porque o conhecimento da palavra tem chegado de maneira mais intensa à vida das pessoas, trazendo libertação, trazendo conhecimento, sim, mas trazendo entendimento. E onde você aprende a respeito das coisas de Deus, a respeito de conhecer mais a Deus, nós também podemos ter a oportunidade de experimentar o poder dele. Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim: errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Amém. Mas uma vez que nós conhecemos as Escrituras, querido, pode se preparar, porque nós vamos ver o poder de Deus. Aleluia! Aleluia! Uou! Vai ser um tempo maravilhoso, querido. E já começou. Já começou. Glória a Deus. Um tempo de manifestações, de sinais, maravilhas e prodígios. Um tempo, queridos, da gente ver coisas que até ontem aconteceu lá. Eu ouvi dizer que aconteceu lá naquela outra cidade, lá naquela outra igreja. Não, queridos, isso vai intensificar. E vai acontecer de forma acelerada em muitos outros lugares, espalhados sobre essa terra. Tudo que Deus precisa, assim como o diabo precisa de uma pequena concessão para te conduzir a grandes pecados, Deus precisa de um coração rendido. Um coração rendido. Imagina se nós, 50 pessoas aqui, realmente estivermos rendidos a Ele. O que Deus não pode fazer, né? Deus não mudou, mas nós precisamos mudar. Hebreus 12, 1 diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas,
de testemunhas são essas? A galerinha da fé, de Hebreus 11, que ele falou em Hebreus 11 inteiro. Essas testemunhas. E o que ele fala? Dos feitos que aquelas pessoas fizeram em fé. Amém. E ele fala, olha, também nós, visto que estamos rodeados de tantas coisas boas, nós estamos rodeados de feitos de homens de Deus em fé, nós vimos esses homens fazendo coisas em fé, já que nós estamos rodeados de tanta coisa como essa, ele diz assim, desembaraçando-nos de todo o peso e pecado que tenazmente nos assedia. Oh, olha para mim, desembaraçando-nos, significa que existem coisas, querido, que às vezes nem é pecado, mas estão nos prendendo a ponto de nós não podermos correr. E o que ele está dizendo, olha, já que nós estamos vendo essas coisas todas acontecendo com esses homens de Deus, eu não posso ficar parado mais, não é tempo mais de eu ficar aprisionado por causa dos embaraços da minha vida. Amém. Às vezes, querido, as coisas são lícitas, mas não nos convém como filhos de Deus. Amém. Às vezes não é pecado, mas embaraça, prende, trava, e nós não corremos. Há uma carreira a ser corrida. Eu e você temos um propósito, querido. Qual é o seu propósito nessa terra? Nós precisamos conhecer o nosso propósito, aquilo que Deus escreveu a meu e o seu respeito, para que eu e você possamos correr, 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 e nada poderá nos parar, nada poderá nos parar. Há uma carreira a ser corrida, nada poderá nos parar. Esses embaraços, essas cracas, sabe o que é craca? Cracas são aquelas crostas que se apegam ao casco do navio, e elas vão se apegando ali no casco do navio e chegam até o leme, a ponto do navio, aquele gigante, ser travado, impedido de cortar os mares por causa de coisas que estão embaraçando ele, coisas que estão prendendo a ele, coisas que estão impedindo aquele navio de navegar, travando o seu leme. O timoneiro não consegue mexer o leme, porque o leme está travado por cracas, o leme está travado por ferrugens que se juntaram ali, por coisas oriundas do oceano que travaram, impedindo aquele navio de cortar os mares. E nós, como crentes amados no Senhor Jesus, não pode haver no nosso meio nada que nos pare. Glória a Deus. Se existe alguma ferrugem travando as nossas vidas, se existe alguma coisa impedindo que nós corramos, essas coisas têm que ser abandonadas, deixadas para trás, e corramos a carreira que nos foi proposta, porque existem pessoas precisando daquilo que você tem dentro de você. Você é um bom depósito. Você é um bom depósito. Tem pessoas esperando por aquilo que você tem dentro, que o pastor não vai alcançar, que eu não vou alcançar, mas você vai alcançar, porque você está cheio da palavra, você está cheio do poder, você está cheio da unção, você não pode parar, você vai alcançar vidas. Mas se essas coisas estiverem travando, querido, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Mas eu creio numa geração que vai se libertar dessas Glória a cracas, Deus. que vai correr a sua carreira. Para que as tão grandes nuvens de testemunhas não seja somente a da galeria da fé de Hebreus 11, mas você e eu sejamos inseridos nessa galeria da Amém. fé. Glória a Deus. Pela fé, Amém. pela fé. Pastor Augusto abriu a sua boca e milhares
milhares de portugueses se converteram. Pela fé. Amém. Pela fé, o Rui abriu a sua boca e declarou com ousadia que pessoas dentro daquele hospital fossem curadas. E todas foram curadas em nome do Senhor Jesus. Pela fé. Pela fé. O que vão escrever é meu no seu respeito, amados? Será que vão escrever o que a meu respeito, a seu respeito? Qual o legado que eu e você vamos deixar? Um legado de derrota? Um legado de alguém que não fez nada com aquilo que foi depositado dentro de você e de mim? Não! Não mesmo! Tenha coragem de se levantar, tenha coragem de se erguer por dentro e dizer: comigo não! O meu nome vai estar nessa galeria aí. Pode anotar aí. Quem é que escreve? Anota aí. Anota aí. Porque se o diabo me conheceu ontem, muito mais o meu nome é conhecido no céu. Porque a minha vida não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E porque Ele vive em mim, eu não vivo para mim mesmo, eu vivo para fazer a vontade daquele que me enviou. Oh! Aleluia! Está na hora da nossa igreja, está na hora da igreja de Jesus Cristo se levantar, se erguer e sermos ousados em Deus e abrir esse bocão e começar a declarar. Declara, homem de Deus, declara, mulher de Deus, seja ousado, seja curado em nome de Jesus. Ressuscita em nome de Jesus. Aí, um menino de 17 anos de idade tem a vida inteira pela frente. Não vai me dizer que esse menino de 17 anos de idade, o propósito dele era só morrer ali com 17 anos. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Fala sério. Mas nós, como igreja, nós nos acovardamos e não confessamos, não declaramos, não temos ousadia de chegar. Ei, levanta e anda em nome de Jesus de Nazaré. Levanta e anda e vai cumprir seu propósito. Vai cumprir seu propósito. Vai comer. Vai lá, dá comida para esse menino aí, para ele poder voltar a andar. Mas a gente se acovarda. Sabe por que a gente se acovarda? Por causa das cracas. Por causa das coisas que nos travam. O que vão pensar de mim? E se eu orar e não acontecer? Esquece que nem vai. Nem vai. Se você falar e se, esquece, nem vai. Porque isso é dúvida, é contrário de fé. E se é dúvida, não vai acontecer mesmo. Me segura. Me segura porque eu estou correndo. Me segura porque eu vou lá. Me segura porque eu vou falar. Me segura. Levanta. Ser curado. É chegado um tempo da ousadia, amados. Fica de pé. Vamos celebrar uma música. Vamos celebrar uma música com adoração a Deus. Vamos. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Quão grande. Quão grande. E nós te daremos toda honra pelas ressurreições, pelas curas, pelas libertações, pela salvação, que nós veremos com os nossos olhos, porque nós não vamos nos acovardar, porque nós
encorajar, a sondar a sua própria vida. Seja você a sondar a sua própria vida, e o Espírito Santo de Deus que habita em você vai te dizer o que queimarás na sua vida. E aquilo que ele te disser, querido, seja rápido em abandonar. Seja rápido em abandonar. Glória a Deus. Feche seus olhos onde você estiver. Pai, em nome de Jesus, eu clamo agora para que o Espírito do Senhor traga luz agora na vida de cada irmão meu que está aqui, trazendo entendimento, abrindo os olhos do nosso entendimento, para que todos nós entendamos, conheçamos aquilo que o seu Espírito, Pai, quer que nós abandonemos de nossas vidas, que nós deixemos para trás aquilo que tem sido embaraço em nossas vidas, para que nós não mais sejamos embaraçados por nada, para que todos nós possamos correr a carreira aquilo que o Senhor nos propôs, que o Senhor nos propôs. Pai, também eu oro para os meus irmãos, para que seja despertado neles uma ousadia, 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 ousadia em Deus, ousadia em Deus, ousadia para poder falar, ousadia para poder proclamar, ousadia para impor as mãos, ousadia para poder declarar em fé, cura, libertação, salvação, ressurreição, ousadia para poder desfazer todas as obras de Satanás, ousadia. Seja assim, meu Deus. Aleluia. Jesus, quão grande é o meu Deus.